Boa noite a todos. Eu me chamo Fábio, eu sou pastor hoje na Primeira Igreja Batista de Campinas, uma igreja de 117 anos. Eu não sei o que é isso, mas tenho sido chamado por Deus para ser o pastor nessa comunidade e estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Eu fui muito acolhido por essa igreja há 7 anos atrás, pude estar aqui por 4 anos e meio, fazendo um pouco do meu ministério pastoral ao lado do André. Hoje, como pastor titular de uma igreja, eu entendo muito mais a cabeça do André do que quando eu estava aqui. Então eu queria dar uma primeira palavra que vocês respeitassem e amassem muito o André. Vocês não têm ideia... Vocês não têm ideia do que é ser o pastor que encabeça uma igreja, uma organização. É algo extremamente, tem que ser mesmo um chamado de Deus, pois você, toda semana, você é tentado a deixar, a jogar tudo para o alto. E graças ao Senhor Jesus, que o André não jogou tudo para o alto, vocês estão hoje num lugar muito bonito. Sou muito feliz de poder rever essa igreja, rever vocês e ver vocês felizes, vocês num espaço confortável, agradável, e para mim é uma honra poder estar aqui. Pediram para que eu desse uma palavra sobre o encontro de vocês, e o tema que foi me dado é Amar é. E tenho refletido sobre o que significa amar era. Eu lembro quando criança existiam as figurinhas, amar era. Eu lembro da minha tia comprando essas figurinhas e tinha lá como se fosse um Adão e uma Eva lá, peladinhos lá, que tinha as frases, né? Quem é da minha época vai lembrar mais ou menos sobre isso. E eu fiquei pensando nesse cartoon, nesses quadrinhos, porque amar é algo tão profundo que fica se buscando definições, fica se buscando alcançar limites do amor. E o amor, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. E eu entendi que a melhor maneira de nós pensarmos em definir o amor é olhando para uma carta que Paulo escreve a uma igreja numa cidade chamada Colossos. Na verdade, essa carta, ela é uma carta aos Colossenses. E das cartas que o apóstolo Paulo escreve, essa é uma daquelas que ele mais enfatiza a pessoa de Cristo. É uma carta que, se você espremer, você encontra Jesus o tempo todo. E para mim ela tem um significado especial, porque num certo momento, Paulo, ele está ensinando a igreja a ser uma igreja amável, a ser uma igreja que ama. E eu creio que isso pode ser aplicado aos nossos relacionamentos, o nosso relacionamento entre marido e mulher. Tenho entendido cada vez mais que a igreja, ela é um reflexo do que nós somos na nossa casa. A igreja, ela reflete a realidade que nós vivemos, e a realidade mais íntima que existe é a realidade de um homem e uma mulher que se entregam um ao outro em casamento. Então, quando Paulo explica essa ideia para a igreja, ele está querendo alcançar o homem e a mulher. E é interessante porque Paulo, ele vai usar aqui uma figura de linguagem, que é a da roupa. E eu creio que muitos de vocês, alguns mais, alguns menos, pensaram como viriam vestidos aqui hoje. As mulheres, com certeza, até o último minuto ainda estavam trocando, né, não estavam em dúvida. Alguns homens talvez foi lá e, né, talvez nem foi, né, já veio. Já passou, pegou a esposa, mas o fato é que não tem como. A roupa, ela é algo que comunica, diz muito quem nós somos. E Paulo usa
essa ideia da roupa, e ele diz assim, num versículo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz, e eu vou ler numa versão contemporânea, a versão A Mensagem, para que fique ainda mais claro o texto, diz assim: portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês: compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa, perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se do amor. O amor é a roupa básica de vocês, para todas as ocasiões, estejam sempre vestidos com ela. E eu fui atrás pesquisar, entender que roupas são essas que Paulo nos convida a usar. Interessante que essas roupas, elas refletem virtudes, qualidades. Eu acho bonito como Paulo, ele poderia ter ensinado, revisto conosco os 10 mandamentos. Lembrem-se dos 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não proferirás mentiras. Mas ele não vai por esse caminho, um caminho até negativo, mas ele vai por um caminho tentando dizer assim: olha, o que é amar? Amar é isso, amar não é isso, amar é isso. O que é amar? Amar é colocar uma roupa que tem alguns nomes, roupas como, por exemplo, a compaixão. Compaixão, os textos antigos também traziam a palavra misericórdia, é sentir a dor do outro, é entender que aquilo que o meu cônjuge sente é mais importante do que aquilo que eu sinto. Entender a dor, entender aquilo que preocupa. Compaixão faz parte do que significa amar. Não só isso, ele fala de bondade, mas bondade, o texto antigo também traz uma palavra que a gente não usa mais: benignidade. Benignidade significa uma bondade doce, uma bondade amável, encantadora. É você tratar a pessoa com quem você escolheu viver a sua vida com bondade, mas não de uma maneira, talvez assim, querendo se mostrar o bom, mas é com muito amor, com encantamento, com sensibilidade, fazendo pequenos sinais de alcançar o coração da pessoa que você ama. Se as roupas como compaixão, bondade são importantes, ele traz uma outra roupa que nós precisamos usar: humildade. Humildade é uma palavra tão desgastada que a gente esquece o real significado. Nós podemos entender humildade como, em primeiro lugar, reconhecer quem nós somos diante de Deus. Reconhecer que nós somos muito inferiores diante da superioridade de Deus. E ao mesmo tempo, humildade é entender que a pessoa que está do meu lado é igual a mim. Ela não é nem mais e nem menos. Ela é alguém como eu, também debaixo da superioridade do reino de Deus. Isso é humildade. É entender que somos iguais. Somos todos iguais. Não há diferença. Compaixão, bondade, humildade, a palavra aqui usada, autocontrole, é uma palavra que se refere a uma palavra mais antiga, chamada mansidão. Ninguém quer se chamar de manso hoje. Manso traz uma conotação negativa, de alguém que está sendo passado a perna, alguém até que está sendo traído. Mas sabe o que significa de fato mansidão? Aristóteles tinha uma definição. Ele dizia assim: mansidão é o feliz termo, a média entre a ira excessiva e a ira mínima. É a entender que existe um momento em que você precisa ter um autocontrole, mas ter atitude. Uma atitude, quem é manso é aquele que sabe dosar as suas atitudes. Sabe que em alguns momentos ele precisa baixar a bola, em alguns momentos ele não pode ser um banana.
E saber dosar isso num casamento é um tremendo desafio. Alguns até se anulam totalmente, outros acabam se colocando acima de tudo. E são roupas erradas. Roupas que precisamos usar são então compaixão, bondade, humildade, mansidão e, por último, disciplina ou paciência. Existe ainda uma outra palavra mais antiga, as versões mais antigas da Bíblia ainda trazem uma palavra chamada longanimidade. Longanimidade é paciência longa, porque todos nós temos paciência, mas na maioria das vezes a nossa paciência é curta. E para entender o significado do amor, o que significa amar, eu preciso me aprofundar no significado dessas palavras. De novo, palavras que são virtudes, são na verdade propriedades do próprio Deus. Pois quem é mais compassivo, bondoso, humilde, manso, paciente do que o próprio Deus? Percebe que é algo quase impossível. Mas aí Paulo, ele traz uma outra roupa, porque ele já sabe qual vai ser a nossa resposta. Isso aqui eu não consigo, eu não posso. Mas ele diz assim, é como se quando todas essas virtudes falham, então agora é a hora do perdão. E aí ele diz, o segundo versículo, perdoem, ele diz assim, sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa, perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. Quando as virtudes falham, chegou a hora do perdão. Talvez a roupa que nós precisamos mais usar, e ela precisa estar assim, à frente de todas as roupas do nosso guarda-roupa, é o perdão. O perdão é uma roupa essencial, porque quando nós perdemos a bondade, a longanimidade, perdemos a mansidão, é hora do perdão. Alguns escritores têm dito que talvez a maior qualidade de um verdadeiro cristão é a sua atitude em perdoar as ofensas contra ele mesmo. Não tem como viver uma vida a dois sem perdão, pois onde há duas pessoas em profunda intimidade, pessoas que você se conhece mais do que o próprio cônjuge, eu posso falar de mim, do meu relacionamento com a Daniela, mas eu sei o quanto muitas vezes eu sou egoísta, eu me iro facilmente, eu tenho pouca paciência, eu não sou tão agradável e bondoso, às vezes sou muito mais com as outras pessoas do que na minha própria casa. Eu preciso então fazer uso do perdão. Eu preciso desarmar as bombas que a gente vai armando ao longo do dia com o perdão. Por isso faz sentido, quando a palavra de Deus diz, para nós não irmos dormir sem resolver a questão com o outro. E isso precisa ser um acordo entre os dois. Entender que o perdão é algo que é necessário, é muito difícil, é divino, mas tem tudo a ver com amor. Amar é perdoar. E ao fim de tudo, Paulo ainda diz assim, e a despeito do que mais vestirem, revistam-se do amor. O amor é a roupa básica de vocês, para todas as ocasiões, estejam sempre vestidos com ela. Lembra daquele slogan que falava assim, o básico do Brasil? O que era? Era uma camiseta Hering. Sabe aquela roupa que você precisa estar sempre com ela? Ela combina com tudo. É o amor. O amor, acima de tudo, revistam-se do amor. O amor é a roupa básica. Mas que amor é esse? É um amor, o texto, se fôssemos nos mergulhar lá
nas primeiras vezes que esse texto foi escrito, na língua grega, o apóstolo escolhe ágape. É uma palavra que a gente já ouviu, conhece, ela é até popular, mas a gente ainda não sabe mais o que ela significa. Ágape é um amor sobre-humano, é um amor que nós não somos capazes de ter. É um amor do próprio Deus, um amor incondicional. É o amor que aparece num texto conhecido por aqueles que estão há mais tempo estudando a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O próprio João não sabe descrever esse amor, que ele diz assim, é tão sobrenatural, que só tem uma maneira de dizer como esse amor é. Esse amor precisa ser mostrado através de alguma ação, de alguma atitude. E Deus toma uma atitude. Ele envia Jesus Cristo. Jesus Cristo, e eu gosto de chamar Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, um homem, a nossa imagem e semelhança. Cristo, o Filho de Deus, o Messias, de Nazaré, um homem histórico que viveu há 2018 anos atrás. Nele estava toda a perfeição de Deus, todo o amor de Deus, contido numa pessoa, de nome Jesus Cristo. O que significa isso então? Eu posso estar aqui ensinando a vocês meras formalidades, mero conteúdo moral, para que vocês vistam roupas e tentem reproduzir a bondade, a compaixão, a mansidão, a longanimidade. Esses dias eu vi uma reportagem e eu tive que pedir explicação para minha filha o que significava aquilo. Estava mostrando uma nova geração que gosta de brincar de cosplay. Sabe o que é cosplay? Eu fui perguntar para minha filha. Cosplay é duas palavras americanas, costume e, deixa eu ver aqui a minha cola, o roleplay, que juntas, costume significa fantasia, roleplay, brincadeira. Brincam de se fantasiar, e se fantasiam de heróis, de quadrinhos japoneses, e, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Porque você pode estar aqui hoje com a maior das intenções de entender o que significa amar e sair daqui tentando ser o marido ou a esposa mais sensível ao seu parceiro. Mas você pode sair daqui como um cosplay. Você pode sair daqui, então eu só tenho que fazer isso, eu tenho que pôr essa roupa, a bondade, eu vou pôr então a mansidão, o perdão, vai ser difícil, mas tudo bem, me dá cá. Mas não é assim. Eu preciso dizer para vocês, que para que a gente experimente dessas roupas, eu preciso começar de trás para frente, eu preciso começar com a roupa básica, o amor. E o amor, então, eu quero responder, o que eu entendi que é amor? Amar é um verbo, amar é Jesus. João, capítulo 1, Jesus é apresentado como um verbo. Parece uma redundância, falar, Fábio, mas amar é um verbo. Mas amar é mais que um verbo, é uma pessoa. Ela se chama Jesus. E a roupa que eu preciso vestir se chama Jesus Cristo de Nazaré. Toda a vida que eu vou viver como casado, como uma esposa ou um marido, que Deus deseja que eu seja, se encontra em Jesus Cristo. O que eu preciso entender é que eu não posso, mas Jesus pode. Eu não consigo ser o marido que a minha esposa sonha que eu seja, mas em Jesus eu posso permitir que Ele traga essa vida que eu não tenho. E essa vida é aceita pela fé, é aceita através de arrependimento, de dizer, eu não consigo, eu não posso, mas creio que Jesus Cristo
pode. É tão bonito os textos de Colossenses, mas porque ele está até dizendo isso antes mesmo. Ele vai falando no capítulo 1 sobre a pessoa de Cristo. E ele fala, e tem uma expressão em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que ele diz assim: Cristo em nós, esperança da glória. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Se você chegou aqui dizendo assim: eu vou dar mais uma chance para o meu casamento, eu vou hoje para que as pessoas parem de falar, eu vou ouvir, vou fazer cara de feliz. Mas se você não sair daqui hoje entendendo que só Jesus pode transformar a sua vida e o seu casamento, você está só brincando de vestir uma fantasia. E cristianismo de verdade não é uma fantasia, é uma realidade. É uma realidade que transforma, é uma realidade que muda a nossa visão, muda quem nós somos. Nenhum casamento pode ser o mesmo, pode ser o mesmo se Jesus habita nesse casamento. Se Jesus habita nesse casamento, eu preciso me revestir desse Cristo, para que o meu casamento seja cada vez melhor. Se eu não faço isso, o meu casamento, ele pode ser um casamento de aparências. Mas Deus nunca sonhou com aparências. Deus sempre sonhou com realidades, com transformações de vidas. Eu tenho entendido isso cada vez mais. E olha só, para terminar esse tempo com vocês, faço minha as palavras de Paulo, quando ele diz ainda no capítulo 2 de Colossenses, já no versículo 6, meu conselho a vocês é simples e direto, prossigam com o que receberam, e vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora, vivam nele, vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele, conheçam o caminho da fé, agora façam o que aprenderam, a aula acabou, deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo, e a vida de vocês transborde em ações de graça. Essa é a verdadeira realidade. O que significa amar? Amar é Jesus. Mais do que uma roupa, Jesus é uma pessoa que deseja habitar em você, deseja habitar no seu coração. Meu convite para você é que você reflita. Talvez você conheça Jesus há muito tempo, já ouviu falar, caminha até perto dele. Mas Jesus quer viver em você. Jesus quer ser tudo em você. A imagem daquilo que Deus deseja de você como homem, como mulher, você precisa ter em Jesus. E é isso que nos traz esperança. É isso que faz com que nós criemos um ambiente como esse, um espaço como esse. Nada mais, nada menos do que dizer que existe uma esperança viva para os nossos casamentos. E essa esperança tem um nome, se chama Jesus. Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por podermos estar juntos aqui e celebrar o amor. Mais do que o amor entre um homem e uma mulher, um amor que é imensurável, um amor do próprio Deus, manifesto numa pessoa, Jesus Cristo. Que Jesus seja de fato presente nesse lugar, seja presente nos nossos corações. Que possamos, ó Pai, buscar em Jesus toda a vida que nós devemos viver como casados. Buscar em Jesus toda a fonte de bondade, longanimidade, mansidão, disciplina, humildade. Que tudo, ó Pai, possa vir de Jesus, e o que não venha de Jesus nós possamos jogar fora, pois é lixo, é perda de tempo, é fantasia. Que Jesus seja de fato a verdadeira realidade nos nossos casamentos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.